Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, nós estamos aqui em Coqueiral de Aracruz, aqui a vista panorâmica, pegando o litoral, e nós queremos nesse dia, nesse domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia, dia da família, nós queremos mais uma vez nos colocar diante da Palavra de Deus para escutarmos o que Ele tem a nos dizer, o que Ele tem a nos orientar, o que Ele tem a nos ensinar. Por isso, não estamos aqui em nosso nome, mas em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que nós vamos meditar nesse dia está em Lucas, capítulo 16, os versículos de 19 a 31, que é a parábola do rico e Lázaro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e no seu seio Lázaro. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de lhe refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouça-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem, nos conduzam para a vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós estamos vivendo nesses domingos uma sequência das parábolas. Nós ouvíamos falar sobre a moeda perdida, sobre a ovelha perdida, sobre o filho pródigo. No domingo que passou nós ouvimos falar sobre o servo infiel. E agora, nesse domingo, nós estamos ouvindo a parábola do rico e Lázaro. E nós vemos aqui então 2 situações. A do rico, que tinha tudo, que
esbanjava, que tinha tudo que ele pensava, ele tinha. E por outro lado, víamos o mendigo Lázaro, que estava ali às portas do rico e não tinha nem possibilidade de ganhar uma comida. Ele comia apenas aquilo que caía das migalhas. E os cachorros vinham ali, certamente disputando com Lázaro o resto da comida que caía no chão, e esses cachorros lambiam as suas feridas, as suas chagas. Aconteceu então que Lázaro morreu, e em seguida o rico também. E quando o rico chegou para a prestação de contas final, como se diz, quando ele morreu, passou desse mundo que é provisório, desta vida provisória, passou então para a outra vida. E ele estava em tormentas. Tudo que ele ganhou de regalia aqui nessa terra, tudo que ele obteve de regalia, de facilidade, de esbanjamento, ele na vida eterna, ele então não tinha nada disso, ele estava passando por tormentos. E ele então viu que Lázaro, o mendigo, estava desfrutando não só da graça, não só das maravilhas de Deus, mas até mesmo do colo do pai Abraão. Então este rico gritou para Abraão: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe o dedo na água e ponha na minha língua, pois eu estou em tormentos. Estou com a boca seca, estou aqui sedento. Então Abraão disse para ele tudo aquilo que nós já dissemos agora, que ele já tinha recebido aqui nesta vida, na vida provisória, ele tinha recebido tudo, mas no fundo, ele não mandou nada para a vida eterna. Ele gastou toda a sua liberdade, toda a sua facilidade, toda a sua regalia aqui na terra. Então, Abraão disse que não era possível que o mendigo passasse dali para o outro lado para levar-lhe água. Então, esse mesmo rico, ele disse para Pai Abraão: então, mande Lázaro ir na minha casa e falar para os meus irmãos para que eles não venham parar nesse mesmo lugar que eu. E então Lázaro disse para ele: não, você não pode, ele não pode fazer isso. Eles lá têm Moisés, tem a palavra escrita que foi deixada para eles. Tem os profetas que também disseram, que ensinaram. E ainda que ressuscitasse um morto, ele não faria com que eles mudassem de vida. Então, meu irmão, minha irmã, como eu disse, esta vida é uma vida provisória e que nós temos que vivê-la bem, vivê-la como se nós já estivéssemos caminhando, como nós estamos caminhando para a eternidade. Algo nós teremos que levar, não é algo material, mas a nossa bondade, o nosso amor, a nossa partilha, levar para frente, levar adiante a nossa fé, a nossa certeza de que existe um lugar que será eterno. Aqui nós estamos vivendo provisoriamente, mas nós teremos uma vida eterna. Essa vida eterna poderá viver da melhor forma como viveu, como vive ali na parábola o Lázaro, ou pode também viver para a vida eterna do tormento, assim como aquele rico que esbanjou e até mesmo que gozava da cara do pobre que ali estava. Irmão, irmã, o Senhor está conosco, Jesus está conosco e Ele cada dia mais nos ensina
que nós levemos esta missão para a nossa vida. Ainda há tempo de nós mudarmos aqui, antes de chegarmos lá em cima, porque lá nós não teremos oportunidade nem condições de sairmos do lugar ruim para o lugar bom. Ainda que tenha sido rezada 1001 missas de sétimo dia, missa de aniversário, missa pelas almas, porque lá aonde este rico estava não é nem o purgatório, lá é o próprio inferno. Então quem está no inferno não tem como voltar para o céu e nem mesmo para o purgatório. Nós queremos caminhar segurando nas mãos do Senhor, vivendo o que Ele nos ensinou, para que nós possamos chegar junto dEle na glória eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, e que esta semana seja uma semana de reflexão, uma semana de partilha, uma semana de acolhimento, uma semana de graça. Que nós levemos a presença de Deus aonde nós formos, sempre lembrando, Deus é amor. Então levar Deus para as pessoas é levar o amor. Que Ele te abençoe e te guarde, te proteja agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. E fique um pouquinho com essas imagens que você verá agora das maravilhas de Deus.